Aviso: a Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, cuidado se você não quer rasgar ninguém. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 7º capítulo de Câmara Secreta, Sangue Ruim e Vozes Invisíveis. Amigo, tá errado isso aí. Alerta de spoiler. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então corre caso você não queira saber por que a Grifinória perdeu a taça de quadribol no ano passado. Eu sou o Igor, que acabei de entrar no time de quadribol da minha casa porque eu mereci. E eu tô aqui com a Larissa, que passou a noite pulindo o troféu no Muque. Pois é. E a Carol, que não aguenta mais os paparazzi de Hogwarts. Ai, menino, desde o ano passado eu tô nessa barra. Vamos então para o nosso duelo de resumos, onde 2 participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do capítulo com uma frase que é da escolha dele. O vencedor vai ser quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Ou o que chegar mais perto disso, né? Carol, você quer o quê? Par ou ímpar? Eu quero ímpar, sempre ímpar. Então a Larissa ficar com o par. Tchuc-tchuc-tchuc, priu! Lift, ploft, seal. Deu par! Aí, Larissa. Ai, gente, tão difícil fazer esses resumos. Você vai começar, amada? Tá, eu vou começar mesmo. A vontade da pessoa. Não, vou me arriscar. Então, Larissa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Sangue Ruim e Vozes Invisíveis em 3, 2, 1. O Harry O Harry vai pro campo de quadribol pra começar a treinar. E aí, antes deles começarem a jogar, o time da Sonserina chega com uma permissão pra poder treinar o apanhador novo. E aí o apanhador novo, eles descobrem que é o Draco, que comprou a vaga dele, porque ele mereceu com Nimbus 2001. E aí, no meio da confusão ali, o Draco vai, chama a Hermione de sangue ruim, o Rony resolve se vingar, lança um feitiço, não dá muito certo, vomita laser, uma nojeira. Aí eles vão pro Hagrid. Acabou. Quase. E agora é a sua vez, Carol. O que você achou do da Larissa? Você acha que você tá disposta a fazer melhor? Olha, disposta eu tô, não sei se eu tenho capacidade. Ai, amiga, tá fácil. Então vai. Carol, você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo Sangue Ruim e Vozes Invisíveis em 3, 2, 1. Woody acorda Harry de madrugada pra treinar no campo da Grifinória e começar a temporada de quadribol. Harry explica os fundamentos do quadribol todinho ao Colin Creevy, mas eles não conseguem chegar a treinar porque a Sonserina chega, né, pra causar. Há um pequeno desentendimento porque Draco comprou a vaga e ele chama a Hermione de sangue ruim. Rony tenta enfeitiçar ele, mas acaba voando pela culatra. Eles vão pra casa de Hagrid pra tentar melhorar. E ele mostra as abóboras dele, que ele tá crescendo pro Dia das Bruxas. Rony quase que acerta um monte de... Mas tá difícil, viu? Não se sabe qual foi o pior, aquela. A gente só chegou nos sangues ruins, a gente não chegou nas vozes invisíveis. Pois é. Gente, eu acho que eu vou dar pra Carol porque ela chegou mais longe. Será que é um bom? Eu acho que é um bom critério. Motivo. Tipo assim, chegou, sei lá, 2 parágrafos além, assim, acho que é... Olha, você não gongue a minha vitória. Então, pra esse capítulo, né, que só destrói a reputação dos Sonserinos, é nada mais justo do que a Sonserina perder, né, no resumo. Mas a gente dá a volta por cima depois. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. O time de quadribol da Grifinória tem seu primeiro treino marcado, mas quando chegam no campo descobrem que o time da Sonserina quer usá-lo para treinar seu novo apanhador, Draco Malfoy. Mais tarde, Harry e Rony cumprem suas detenções e, ao voltar para o salão comunal, Harry conta ao amigo que ouviu vozes. Carol, você que ganhou o duelo de resumos, quer começar por qual frase, amiga? Então, não é bem uma frase, é um pequeno excerto do texto, que é essa aqui.
Harry reparou no guarda-chuva florido de Hagrid encostado na parede dos fundos da cabana. Harry sempre tivera razões para acreditar até aquele momento que aquele guarda-chuva não era bem o que parecia. Na verdade, tinha a forte impressão que a velha varinha escolar de Hagrid se escondia dentro dele. O guarda-caça foi expulso de Hogwarts no 3º ano, mas Harry nunca descobrira a razão. E era só mencionar o assunto e ele pigarreava alto e se tornava misteriosamente surdo até que se mudasse de assunto. Misteriosamente surdo. É. Mas por que, Carol, você quis trazer esse momento? Então, eu queria trazer esse momento porque eu acho que a J.K. ela faz um link muito legal entre as coisas que ela começou a apresentar lá no começo do primeiro livro, no capítulo que o tio Walter começou a fuga desembestada dele, dos bruxos, e apresentar o grande arenque vermelho desse livro, né? Que é justamente a varinha de Hagrid, né? Que ela tá escondida. A gente tem o primeiro contato com ela no primeiro livro, né? Mas a gente não sabe ainda o porquê que ele foi expulso. A gente não sabe por que ele se faz de besta quando isso é mencionado. E eu gosto muito porque isso vai servir pra gente chegar a desconfiar dele. Até porque no livro passado ele dá até motivo pra isso, né? Por ter umas companhias meio questionáveis. Eu acho isso uma escolha muito interessante e muito acertada, sabe? Porque é colocado aqui quase en passant, como quem quer nada, e vai puxar muita coisa depois. Eu acho interessante que a J.K. Rowling coloca a sombrinha do Hagrid meio que como uma arma de Chekhov falsa. Porque, na verdade, nesse parágrafo, o que importa é o fato dele ter sido expulso, e não a varinha em si. Exatamente. E é isso que vai ser importante pro plot no futuro, né? E é a varinha que vai gerar essa dúvida, né? Uma coisa puxa a outra e eu acho isso muito, muito legal, né? Como ela tá linkando esses assuntos, assim, como... na vida real, né? Na vida real a gente vai descobrindo as coisas aos pouquinhos quando a gente vai investigando as coisas. E esse capítulo, ele é cheio de arma de Chekhov escondida, né? Eu acho curioso também que ao longo do... Até agora, no segundo livro, a gente vai vendo, tipo, o Harry fazer várias coisas que, em tese, fariam com que ele fosse expulso e ele nunca é. O que leva a gente a pensar que, tipo assim, se o Hagrid conseguiu ser expulso, tipo, ele deve ter feito uma coisa muito ruim. Ou ele só não era Harry Potter, né? Não, de fato. Mas assim, quando você começa a pensar, tipo, na gravidade das coisas que o Harry faz, e aí você pensa, o que o Hagrid deveria ter feito pra ser pior, né? Pra conseguir ser expulso. E aí, de fato, você se vê numa posição de desconfiar dele, né? De parecer... E é igual como a Carol falou, né? No livro passado a gente vê a questão das companhias dele, que ele não tem muito critério, assim, com quem ele conversa no bar e tal. Então, de fato, você começa a pensar que às vezes não é nem questão dele ser uma pessoa ruim, mas de que talvez ele seja uma pessoa extremamente fácil de manipular. E ele possa, de fato, ter feito uma coisa muito errada, né? Talvez até ter sido... né, mais pra frente aí, a gente pode até pensar que ele tenha sido manipulado a abrir a Câmara Secreta de alguma forma. Então, pra continuar a discussão, vamos falar da detenção que o Harry e o Rony tiveram que cumprir por causa do que eles fizeram no capítulo passado, né? Graças a Deus, eles não foram expulsos como o Hagrid, porque senão a série de livro acabaria aqui. Nem mortos, nem expulsos, né? E a gente descobre que o Harry vai ajudar o Lockhart a responder fan mail, ou as cartinhas de fãs. Mas eu acho que o que ele tá fazendo ali é mandar uns mimos, né? Que ele tá mandando umas cartas para as fãs. Sim. Ele não tá respondendo, ele tá mandando mimos. Ele tá mandando fotinha, tá mandando livrinho. Inclusive, eu acho que J.K. perdeu uma ótima chance aqui, porque no começo do capítulo a gente encontra o Lockhart saindo da casa de Harry dizendo que vai dar um livro de presente a ele. Eu queria muito ver ele pedindo pra Harry endereçar o pacote e ainda botando uma fotinha dele, sabe? Pro Hagrid. Eu acho que ia ser hilário. E o Rony, ele foi limpar troféus. E aí aqui a gente volta pra mais uma arma de Chekhov oculta, que a gente ainda não sabe, e o leitor não tem como saber, mas que vai ser importante depois, que é o troféu do Tom Riddle, que ele vai lustrar lá durante a noite, e que depois, no final do livro, ele vai lembrar, Tom Riddle, eu vi um troféu desse garoto. Inclusive, ele fala, né... no final desse capítulo, ele fala que, tipo, ele já tinha limpado tudo e aí ele ainda deu uma gorfadinha de leve num troféu específico, que é justamente esse troféu, né? Ele tá ali... Ora.
posicionado estrategicamente para trazer essa informação pra gente. Queria fazer uma pergunta pros escritores de mistério que por acaso ouçam esse podcast. Vocês colocam essas coisinhas aí depois que já terminou de escrever o livro ou durante a escrita, hein? Manda um e-mail pra gente. Ai, por favor. Eu iria amar ler um desses. Só que, gente, eles recebem essa detenção num diálogo com a McGonagall. Eu ia falar que é J.K. Rowling. Não deixa de Tem ser. um probleminha de tradução que, assim, gente, a gente tenta, né, coitada da Lia. Lia, descansa em paz, mas vamos falar, que é esse trecho aqui, ó. Mal tinham entrado no saguão quando ouviram uma voz. Aí está vocês, Potter Weasley. A professora McGonagall veio em direção a eles com a cara séria. Vocês dois vão cumprir suas detenções hoje à noite. Daí o Rony fala, o que nós fizemos, professora? Ah, Rony, por favor, né? E aí você percebe que na verdade não é o Rony que tá sendo trouxa aqui. Obtuso. É a Lia, que provavelmente esqueceu o que os meninos fizeram, ou esqueceu como funciona a frase em inglês. Porque no original, ele fala, what are we doing? Não é? Sim, se referindo ao qual vai ser a detenção deles, Tipo, né? o que vamos fazer Até porque como detenção? se o Ron estivesse sendo obtuso aqui, eu tenho certeza que a McGonagall não perderia a oportunidade de falar, se manca, seu idiota. Certamente que não. Você sabe muito bem a merda que você fez. A Lia não pega que a McGonagall responde no futuro, você vai polir as pratas na sala de troféus com o Sr. Filch. Isso não faz sentido com a pergunta, o que nós fizemos, né, Lia? Então aí, ajuda a gente a te ajudar. Não, e assim, eu acho que esse capítulo é cheio de pequenos e grandes erros de tradução, problemas de tradução, mas eu acho que um erro igual esse aqui, por exemplo, ele mostra que de fato o que faltou aqui foi tipo uma revisão da tradução, sabe? Porque esse tipo de coisa, quando você tá traduzindo um livro, pode acontecer, sabe? Tipo, de você ler e você entender errado a frase, porque você tá ali já há horas naquela função ali. Então você precisa de alguém que tenha um olhar externo, né? Pra pegar essas coisas assim. E eu acho que essa frase especialmente é o que mostra que esse capítulo não passou por revisão nenhuma. Porque é um erro muito banal. Sim. Roku, contrata nós. Mas vamos aproveitar então e falar de mais alguns arrelias que existem nesse capítulo, que esse capítulo está cheio de arrelia, né, Lia? O que aconteceu? Você foi o último capítulo que você traduziu no dia, né? Tava cansadita e gordita. Gordita e cansadita. O próximo que eu queria falar é dos Kelpies. O Hagrid fala que o Gilderoy estava ajudando ele a manter um poço livre de algas na tradução. Só que no original, essas algas são Kelpies. E a gente sabe, por causa dos livros que foram lançados depois, que esses Kelpies não são algas, eles são animais, criaturas mágicas. Ok, a Lia não tinha como saber. Só que, gente, Kelpies é uma palavra que não existe. De onde que ela tirou algas? Pois é, não faz o menor sentido. Ela podia não saber como traduzir exatamente para cavalo do lago, e aí isso eu corrigir depois, né? Mas, Sim, né? Deixa em inglês mesmo. E até quando a gente procura Kelp no Google, o que aparece pra gente é umas esculturas de cavalo da Escócia. Ou seja, tipo, nada a ver com algas, tudo a ver com cavalos, sabe? Não, mas a Lia não tinha acesso ao Google, a gente já sabe disso. Agora, essa frase, ela também me parece muito estranha, porque, tipo, em português ela estava me dando conselhos para manter um poço livre de algas. Mesmo se você tirar o algas aqui e colocar manter um poço livre de kelpies, isso parece muito esquisito, porque o original dessa frase é giving me advice on getting kelpies out of a well. Então não parece que você tá, tipo, tentando manter o poço livre de kelpies. Parece que ele tava tentando, tipo, tirar um kelp de lá, sabe? Salvar, né? O que combina com o Hagrid, né? De, tipo assim, vou tirar esse bichinho daqui, ó, eu vou cuidar dele. Então também me parece esquisita essa tradução. Desde quando o Hagrid tá limpando poço? Não, até porque eu não vejo, com esse conhecimento que a gente tem, né, sobre os animais fantásticos, eu não vejo um kelp num poço, sabe? Que um poço sendo um negócio pequeno, porque dá a entender a gente que eles precisam de lugares bem grandes, né, pra viver e tal. Mas ele tá lá sem querer, né? Por isso que ele tá querendo tirar ele. Então, aí isso faz sentido, porque a forma como foi traduzida parece que kelp seria tipo uma infestação, sabe? E aí, tipo, se eu controlar direitinho, não dá mais esse poço. Ele tá me ensinando a me livrar das frieiras que eu tenho no pé. Tipo isso. Que nozinho! Mas aí vamos pro principal arrelia, eu acho que é.
Pra mim Ai, não. sim. É uma relia que me deixa tiltadíssima. Desculpa, Lia, desculpa fãs da Lia, Lears. Começa pelo próprio título do capítulo, né? Que em inglês ele é Mudbloods and Murmurs, que seriam murmúrios, sussurros, qualquer coisa falada em voz baixa. E ela traduz pra vozes invisíveis. Eu queria saber, assim, quando foi que ela viu uma voz? Uma voz visível. Lia, cadê a voz visível? Mas assim, é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Poxa, dava pra manter com uma palavra sem fazer isso, sabe? Eu achei muito estranho porque ela tá mudando o nome do capítulo. Sim, não, e é bizarro, porque, tipo, Murmurs é um cognato, né? Tipo assim, não precisa nem fazer muito sacrifício, gente. Tá ali, a palavra tá ali, ó. O que facilita você colocar vozes invisíveis? Que é isso, sabe? Tipo... Perde muito daquele mistério que tem no nome do capítulo, sabe? Tipo, murmúrios, sussurros. Não, Gente, e eu acho que uma das coisas mais massas dos capítulos de Harry Potter em geral é que boa parte deles tem uma jogada de sonoridade, assim, tipo uma literação, uma assonância, uma coisa legal, assim, que você vê que o título não foi feito de qualquer jeito. Igual, tipo, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, sabe? Tipo, foi uma parada pensada, de fato, pra criar um ambiente ali e tal. E aí, tipo, ele tem essa literação no M, né, que é tipo Mudbloods and Murmurs. E aí você tira isso, sendo que você tinha a possibilidade de fazer, tipo, sangues ruins e sussurros, sabe? Ia ficar incrível, ia manter o sentido, ia manter a literação, ia manter esse clima de mistério. Sussurro de quem, né? Da voz invisível. Ai, gente, eu tento, assim, todo mundo sabe que eu defendo Lia pra caramba, mas aqui eu acho que foi uma relia, assim... Tem hora que não dá, né? Mas no título também tem a introdução de uma nova coisa, um novo termo, que é o sangue ruim, né? A primeira vez que aparece na obra. A gente vai falar dele um pouquinho mais tarde, porque ele aparece depois do desentendimento no treinamento de quadribol. Mas antes de a gente falar sobre o desentendimento, a gente precisa falar sobre o Wood. Pois é, né? Oliver Wood, para os puristas de língua. É um menino coitado. Ou Olívio Madeira, né, em Portugal. Ou Olívio Madeira, pra gente só, né? Foda-se, né? Eu acho que a gente devia um dia fazer uma análise da tradução de português de Portugal pra gente ficar feliz com a Lia. Eu também. Né? Porque eu adoro as traduções, gente. Eu adoro as traduções dos nomes, que são muito aleatórios. Mas enfim, o Olívio Madeira, esse cara de pau, ele, coitado, ele tem milhares de funções, né? Ele tá lá sendo aluno, né? Primeira função dele, que deveria ser a mais importante, mas aparentemente ele tá errando na prioridade. Ele é goleiro do time de quadribol. Ele é o treinador, porque a gente vê nesse capítulo ele ensinando as táticas que ele passou o verão inteiro criando. Ele é o capitão também, sabe? Então, tipo assim, é muito louco você pensar que em Hogwarts não tem uma pessoa que seja responsável por apoiar o time de quadribol, não tem um adulto, assim. O capitão, ele é tudo. Ele tem que jogar no time, ele tem que treinar e ele tem que ser aluno também, porque, né? Eu acho que esse é um problema do próprio Olívio. Eu acho que ele não sabe delegar, sabe? Eu acho que ele se importa tanto com o time que ele não pensa, tipo, não, é melhor eu ter uma outra posição, ou é melhor alguém treinar o time. Mas quando o Harry vira capitão, ele fica no rolê. É porque o Olívio, ele tinha essa ambição de virar jogador profissional, né, de quadribol, então aquilo ali já é meio que um estágio pra vida dele. Faz sentido ele se dedicar bem mais do que a outra galera que queria outras coisas, né? Sim. Então, assim, aquilo ali ia pro portfólio deles, pá. Mas coitado, né, porque ele tá, tipo, no final de Hogwarts, então ele ainda tem que fazer, tipo, nomes, niens, então ele tá, tipo, completamente soterrado. Falando no Woody, esse livro ele traz um pouco mais de descrição física do Woody, né? E aí a J.K. coloca ele como um cara grande e meio gorduchinho, assim. O que dá um contraste muito engraçado com aquele moleque varapau que tem no filme, né? Apesar dele ser o crush eterno de todas as crianças. Eles. Nossa, ele dá essa ideia que ele é gorduchinho? Eu sempre tive a ideia, pela descrição, eu sempre tirei que ele era um cara daqueles baixinhos, só que todo truncadinho, sabe? Que anda com as perninhas meio abertas, que, sabe? Que fortinho parrudo, porém baixinho. Essa é um pouco da descrição
do Carlinhos? Também. Eu acho que é, né? Porque na minha cabeça Sim. o Carlinhos é assim. O Woody eu sempre associei com, sei lá, aquele menino lá mesmo. A gente descobriu, então, o tipo da J.K. Rowling. O tipo. E essa ideia do Woody de acordar todo mundo no meio da madrugada, ainda nem nasceu o sol, e colocar todo mundo sentado numa sala escura pra falar de coisas que ninguém quer ouvir falar. Pediu, né? Pediu pra ninguém escutar. Eu acho que ele já, no 7º ano de treinador, ele já devia estar um pouco melhor, né, nessas táticas. Nem pra Pois botar. é. Ele podia botar a galera pra dar uma volta em torno do campo, né? Correndo pra acordar. Apresenta a metodologia na prática, né, gente? A tática na prática. Precisa ficar mostrando quadrinho com as coisas mexendo. E no livro fala que eles passaram horas e horas lá. É, porque Sim, ele acordou gente do Harry. céu. Era escuro ainda quando eles saíram da salinha, o sol já tava alto no céu. E o Rony e a Hermione ainda perguntam, mas ainda não acabou? Mas o Woody, a gente percebe que ele não tem muito... Apesar de estar aí há anos, né, nessa função, ele não tem muito discernimento do que fazer, visto que no ano anterior eles perdem a taça porque não tinha um jogador pra jogar no lugar do Harry. Tipo, não existe o conceito de substituto. É verdade. Sim. A gente é revelado nessa hora do porquê que eles não ganharam. Sim, o que é muito estranho, né? Porque a gente fica imaginando que tudo o que todo mundo quer, ou todo mundo gosta, né? Porque aparentemente é um esporte bem popular, assim. Querer entrar no time, né, da Grifinória. E eu tenho certeza que jeito não faltava, nem que fosse pra ser treinado como substituto. Todo time tem um substituto pra não acontecer essas coisas, né, gente? Tipo, mesmo que não ganhasse o jogo, mas que não fosse tão ridículo quanto jogar com menos um Com o principal jogador. membro faltando. Não, tanto Gente, que pelo amor de Deus, né? no 5º livro, eles colocam o substituto, né? No lugar do Fred, do George e do Harry. Ai, gente, sinceramente, eu acho que a J.K. Rowling, nesses primeiros livros, quanto mais ridículo ficava o quadribol, mais feliz ela tava com o esporte. Aí depois as pessoas começaram a gostar, ela pensou, meu Deus, tem que fazer esse negócio direito, que saco. Não, é porque também no 5º ela vai usar como um artifício do plot pra fazer o Rony virar alguma coisa, né? Tanto no 5º quanto no 6º. Então ela precisava dar uma importância pro quadribol que não fosse só vista pelo Harry. Tinha que ser respeitado. Mas é muito louco, porque eles podiam pelo menos colocar assim, porque o nosso apanhador oficial, que é bom de verdade, não jogou, sabe? Jogou um cara, mas não mandava muito bem. Mas, gente, jogar com um a menos, não façam isso, tá? Faz o menor sentido isso. Falando em time de quadribol, a gente conhece o time da Sonserina, né? Quando eles vão finalmente montar na vassoura. Eles chegam lá no campo e o time da Sonserina tá todo lá. E aí a gente vê, e a narração nos informa, que no time da Sonserina não tinha mulheres. Mais uma coisa, né? Contra essa casa. Machistas. E aí, Larissa? Mais uma vez, não vamos generalizar. Porque nem todos são serinos. Ai, lá vem, nem todo macho. Não, gente, estou brincando. Eu acho que a J.K. Rowling, ela quis colocar tudo que tem de ruim na Sonserina. Ah, né? não, já com certeza. Ela se esforçou, né? Ela se Com esforçou certeza. pra todo mundo odiar Sim, a com casa da certeza. Sonserina. Porque nos filmes, em algum... Eu acho que é no segundo mesmo. Não, acho que é no... No sei lá, segundo mesmo tem. No segundo mesmo. Eu acho que até no primeiro já tem mulher no time. Porque eu lembro que na cena do conflito, desse confronto que rola o negócio de sangue e tal, só tem homem. Mas aí eu não sei se... pelo menos a minha memória. Olha, eu sei que eu lembro de um CGI horroroso de uma menina da De Sonserina. uma menina batendo, assim. Então, aí eu sei que existe... É no jogo já. Eu sei que existe nos filmes mulheres no time da Sonserina. Mas, nos livros, eu não lembro se... Eu acho que só existe uma descrição, assim, do time da Sonserina nesse livro. Não sei se fala depois, assim, se dá a entender que tem mulheres ao longo dos livros, assim. Mas com certeza é o que o Igor falou. Episódios. Mas com certeza é o que o Igor falou. Tipo assim, a J.K. Rowling, ela colocou tudo que ela podia imaginar ali em cima da Sonserina e jogou na nossa mão, assim. Agora vocês que defendam a casa de vocês que lutem. E aí a gente fica aí, ó, tentando. E o que acontece aí é que o Marcus Flint, que é o capitão da time da Sonserina, diz que ele quer treinar
o seu novo apanhador, que é o Draco Malfoy. Essa Barbizinha fascista, né, gente? PT acabou com a minha vida. Dumbledore acabou com a minha vida. E aí a gente descobre que o Draco vai ser apanhador, jogar contra justamente a posição de quem? Harry Potter. Não podia ter botado ele numa posição menos importante, né? Já que ele comprou a vaga, podia ser qualquer um. Mas eu acho que ele queria justamente, era isso aí, né? Bater de frente, Rivalizar, mostrar que era melhor e tal. O negócio é que ele... Nem foi ele que pediu o pai, né? Porque quando eles estavam naquela cena da Borgin and Burkes, quando o Draco fica pedindo lá a mão da Glória, Lúcio diz, não, menina, eu te dou uma vassoura de corrida. E Draco, ele retruca, né? Falando assim, eu quero uma vassoura de corrida pra quê, né? Se eu nem tô no time. Então, as engrenagens da cabeça de Lúcio começaram a rodar. E ele aparentemente teve essa ideia, né? De comprar 7 vassouras de Nimbus 2001. Certeza que o Draco chegou em casa e começou a espernear porque ele queria alguma coisa que tava no Barnes Works e o Lúcio não deixou. Não, lá na loja mesmo ele fala que ele quer a mão da Glória. Então, daí ele foi chorar em casa, daí o Lúcio falou, não, filho, calma. Eu vou arranjar pra você uma vaga no time da Sonserina. De apanhador, pode ser? Ou seja, né, mais um pai estragando seu filho, assim como o Walter estraga o Duda. Acho que a J.K. Rowling, ela tava botando mesmo os Malfoy e os Dursley na mesma sacola, por enquanto, né? Eu acho que os Dursley acaba sendo muito pior que os Malfoy. Assim, inclusive Draco só tá aprendendo a ser um bom bully agora, né? Sendo que Duda sempre foi um bully excelentíssimo. Pelo menos os Malfoy não são gordos, né? Ou seja, ela não associa sempre as pessoas ruins com pessoas gordas. Graças a Deus. Deus é pai. E aí, quando a Hermione desce no campo pra saber o que tá acontecendo e descobre que o Draco comprou a vaga com as vassouras, ela fala isso pra ele e ele fica emputecido, não sabe o que dizer, perdeu toda a razão da conversa e ele chama ela de sangue ruim. Ou ele sangue sujo. Né? Ele recorre à expressão mais baixa, né, que ele conhece. Só porque não tem cacife pra brigar com a Grifinória. E eu queria, primeiro, antes da gente falar sobre o histórico do sangue ruim, do sangue puro e tal, puro sangue, queria falar sobre a reação da Hermione. Porque no filme, a Hermione deita pro Malfoy, né? Ela começa a chorar, depois fica chorando o tempo inteiro lá na casa do Hagrid. Mas no livro, ela é uma super mulher, super poderosa, girl power. A hora que ele fala isso, ela fica simplesmente olhando de baixo acima pra ele, falando, quê? Mas é uma coisa meio, tipo assim, ignorância é uma benção, né? Tipo assim, ela não sabia. Seu sangue ruim em você, e daí? Tipo, não atingiu porra nenhuma, continua falando aí, testa outro, fala outro. O que vem de macho não me atinge, querido. É isso. E aí a gente tem uma das grandes diferenças, né? Que no filme quem explica é a Hermione mesmo, e no livro é o Rony, reizinho da informação. Até parece. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa coisa do sangue ruim? Vamos. Eu acho curioso pensar que a palavra em inglês pra sangue ruim é mudblood, né? Que traduzindo literalmente seria tipo sangue de lama. Mas que é meio que uma brincadeira com a palavra politicamente correta, digamos assim, pra se referir a essas pessoas, que seria muggle-blood, ou muggle-born, né? Então, tipo, você pega ali a sonoridade meio parecida e coloca uma coisa ruim pra virar um xingamento. Então, você transforma... Foi uma corruptela, né? Uma corruptela, exatamente. E aí, transforma em mudblood. Porque na hora que você começa a falar, a pessoa fala, vai falar muggle-born. E daí ela fala, mudblood. Aí você taca o murro, porque murro, né, em puro sanguista, sempre permitido. No Pottermore, a J.K. Rowling escreveu um pouco mais sobre o histórico do xingamento e do preconceito que alguns bruxos têm com as pessoas nascidas trouxas. Antes do século XVII, os bruxos que eram nascidos trouxas, eles eram considerados pela maioria do pessoal bruxo mais habilidosos com a magia, até mesmo do que os que nasceram já bruxos. E eles ainda tinham um apelido que era Magbob. Esse apelido vem de Bob Up, que significa tipo aparecer, sabe? Tipo pop-up. É tipo uma coisa aparecer do nada, assim. Tipo faz sentido, né? Tipo, a pessoa não tem, teoricamente não tem ninguém bruxo na família, de repente... Sim. Depois de 1692, quando os bruxos decidiram se esconder dos trouxas, por causa do negócio das bruxas de Salem lá, né, e tal, todo o histórico que a gente vai descobrindo com o restante da série, o sentimento anti-trouxa se tornou popular, já que alguns bruxos não queriam
não queriam apoiar o Estatuto de Sigilo, eles queriam guerrear contra os trouxas e subjugar eles, que nem o Grindelwald quer fazer. E aí a criação do Estatuto de Sigilo só aumentou o ressentimento e os bruxos que já eram anti-trouxa começaram a se denominar puro sangue pra explicitar que não apoiavam a paz e se diferenciar desse outro povo, né, que era o povo que tinha alguma relação com os trouxas. E aí eles começaram a se chamar de puro sangue e os trouxas de sangue sujo ou sangue ruim. Naquela época em que essa coisa estava sendo meio que estudada pelos sociólogos bruxos, vários estudos enviesados provaram que os trouxas tinham biologia inferior. Mas hoje os bruxos sabem que isso não era verdade, que era tudo parte de um plot dos cientistas enviesados e preconceituosos. Parece um certo discursinho, né, que a gente conhece. Pois é, gente, não parece as TERF? J.K. Rowling. Não, e parece até mesmo os discursos eugenistas, né? Sim, não, sim. A inspiração da Rowling com certeza são os discursos eugenistas, sim. Só que ele se encaixa também numa outra questão no código, que Rowling parece estar do lado errado, né? A grande ironia do destino, né, é que algo que você escreve pode se virar contra você, amada. E essa época até remete ao início do estudo da ciência forense, né? As pessoas queriam estudar para provar que as pessoas negras, as pessoas racializadas, eram biologicamente inferior e predisposição a servir, sabe? Sim, que aí tinha aquela parada, tipo, do crânio, que o crânio é de um tamanho diferente, não sei o quê. Começou bem nojento, mas felizmente a gente conseguiu usar este conhecimento para coisa boa, uso, né, amados? Nossa, gente, faz muito tempo que eu li sobre isso, mas tinha um cara que ele pegava e media crânios e ele chegou à conclusão de que o cérebro de mulheres e pessoas de etnias diferentes e de crianças eram inferiores. Só por causa da circunferência do crânio. Ou seja, não, o melhor é que, tipo assim, tudo que não sou eu é inferior, né? Mulher, Sim. não pode branco, ser que o cérebro grande criança. seja um sinal negativo, não. A mente do eugenista, né? Como funciona. E, gente, agora explicando melhor o negócio das TERF, é que as TERFs, elas dizem a mesma coisa. Elas dizem que as pessoas, as mulheres trans, não são como elas, mulheres de verdade. Porque, biologicamente, elas não são aquilo. Ou seja, né? Vamos pegar as réguas que a gente mediu os crânios antigamente, mediu o pênis das mulheres trans, pra dizer que elas não são mulheres também. Ai, ai, ai. Ai, pesou. Traz o pesadômetro. Mas eu acho muito incrível, cara, como que, tipo assim, cada vez que você volta em Harry Potter com uma coisa diferente na cabeça, você encontra sempre o mesmo discurso de, tipo, respeitar e, tipo, sabe, não existe, não faz sentido você diminuir as pessoas porque elas são diferentes. Sabe, tipo, uma mulher trans não é menos mulher do que eu só porque ela é uma mulher trans e eu sou uma mulher cis, sabe? E toda vez que você volta no livro, você sempre encontra esse discurso. Não pode entrar no Twitter da Rowling, isso você não pode fazer, porque senão dá vontade de chorar. Mas fica nos livros. Ô, JK, vamos fazer uma releitura, bora? Com a gente? Será que ela não quer fazer capítulo a capítulo na Casa Elefante? Vamos aplicar a mesma metodologia que a senhora tá aplicando aqui pra ser contra o racismo com as pessoas trans, né? Com a transfobia. Seria legal. Mas, gente, vamos pra um assunto mais de boa agora, que é o paparazzi Colin. Ele aparece, né, cantando I'm your biggest fan, I follow you until you love me, Harry Potter. Querendo tirar foto, querendo autógrafos, e o Harry passado chocado que ainda é 4 horas da manhã, ele tá tendo que levantar pra ir no treinamento. E o que esse garoto está fazendo no salão comunal e não dormindo, esperando o Harry pra tirar uma foto? Gente, será que ele tava dormindo na porta do dormitório do Harry? É meio esquisito, né? É esquisito. Sim. Isso. Every word you say, if smile fake, I'll be watching you, hein? Muito creepy, gente. Mais uma vez o Colin, eu passei o episódio anterior inteiro defendendo ele, e aí agora ele fica aqui, ó, me fazendo passar vergonha. Ai, pega na minha mão, Larry, que eu tava também defendendo ele. Não é, amiga? É isso, difícil. Eu tenho um pouco de dó, gente, mas enfim, né? É chato. Mas tudo tem limite, né? Eu tenho dó do Harry também, né? Passa do limite. Eu entendo o deslumbramento dele, mas eu acho que ele podia... Maneira um pouquinho, supera. Dá uma segurada. Será que ele não tem vergonha? Não, porque, tipo assim, eu fico com vergonha perto das pessoas que eu admiro. Olha, eu sou uma mulher emocionada, mas eu sou uma mulher emocionada que eu tenho limites, entendeu? Mas então, né, ele aparece lá, 4 horas da manhã, e mostra uma foto pro Harry e pede pra ele assinar. E essa foto é uma foto dele com o professor Lockhart.
E o Harry, na foto, tá tentando sumir da foto. Ele não quer aparecer e ele tá no cantinho da foto, saindo do quadro. Essa imagem é sensacional. E aí a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que as pessoas das fotos, elas são sencientes, assim como os quadros são? É bom a gente lembrar também o contexto, né, em que a foto foi tirada, que era... Draco tava fazendo zoação de Harry, porque o Lockhart apareceu dizendo que ele tava oferecendo foto autografada. Ele forçou Harry a tirar a foto na hora que o sinal tava tocando pra subir pras aulas. Uhum. Então a gente tira que Harry não queria realmente estar ali. E o eu fotográfico dele correspondeu, né, a essa urgência dele que ele tinha de sair daquele lugar. Sim. Mas essa ciência dos quadros, ela vem com uma conversa que a pessoa que foi pintada tem com a sua pintura, né? A gente sabe disso porque a J.K. já falou que o Dumbledore passou uns anos conversando com o seu quadro pra poder passar sua personalidade pra ele. E mesmo assim não era uma coisa perfeita, né? É. Só que na foto, não. A foto acabou de ser revelada e ela já tem a personalidade do Harry. Como que pode? Eu acredito que é uma coisa muito de personalidade de Harry naquele milésimo de segundo... Não personalidade, mas assim, a maior vontade dele. Naquele milésimo de segundo que a foto foi tirada. Então é um negócio assim, bem superficial. Não dá, tipo assim, pra você bater um papo com uma foto. Exatamente. Você não consegue bater um papo, mas ela consegue assim... fazer uma gracinha, mandar um beijinho, sabe? Ou nesse caso, sumir nas bordas. Porque o que o Colin fala, né, se eu não me engano no capítulo anterior, é que falaram pra ele que ele conseguiria, se ele revelasse as fotos numa posição específica, elas se mexeriam. Então, tipo assim, aparentemente a câmera é uma câmera normal e ela meio que registra o ato que tá acontecendo ali, mas como se fosse um GIF, assim, né? Tipo uma foto live do iPhone. Sim, é muito isso. Naquele momento ali, é isso. E aí o que a poção de revelar faz é animar aquilo. Transformar a live num GIF. Sei lá, acho que a gente pode fazer um episódio inteiro para falar sobre isso, porque é muito mind-boggling. Eu amo essa expressão. É uma parada que não dá... A gente consegue criar várias teorias, assim, mas não dá muito pra saber exatamente. Sempre que eu leio falando de foto, eu não consigo, porque eu fiz produção audiovisual, né? Então eu fico pensando como que poderia. Porque assim, um vídeo simplesmente é várias fotos, uma seguida da outra. Só que uma foto em movimento, que tá impressa ali no papel, é magia, né, gente? Desculpa aí, tava esquecendo desse detalhe. Eles inventaram o e-ink. Será que a tinta é animada? É a tinta que tem uma magia? Mas eu acho que é exatamente o efeito da foto live, cara. Porque ele... Tô até fazendo um teste aqui agora. Mas ela não acaba nunca, né? Então, mas a foto live você consegue... Tipo assim, se você bater ela e deixar, ela fica. Mas você consegue animar ela. Então se você colocar, tipo, em looping, ela fica rodando pra sempre, como uma... Exatamente. Se você terminar na mesma pose que você começou, aparentemente, ela é infinita. Então, mas é um loop? As fotos do mundo do Harry Potter? Deve ser. Porque, tipo assim, as fotos que a gente tem contato, elas são altamente repetitivas. Harry querendo fugir, a namoradinha de Percy mandando beijinho lá depois. Eu acho que isso é uma limitação que a gente tem de interpretação. Com certeza. Porque eu acho que não assim, é um loop, não. Eu acho que ela fica ali... Pode ser que agora ela faça uma coisa que daqui a pouco ela não vai fazer. É porque a gente tá limitado à nossa compreensão de mundo, né? Assim, a gente tá fazendo outras abstrações aqui, mas assim, é um negócio que não existe no mundo da gente, não adianta. Poxa vida. Pulsa que pulsa. Então quer dizer que os trouxas realmente são inferiores. Os trouxas sim, os nascidos trouxas não. Mas agora que a gente já falou do Colin, que fica seguindo o Harry, vamos falar de outra pessoa ou coisa que seguiu o Harry, que são as vozes que ele escuta na detenção, como o Lockhart. As vozes invisíveis, é importante. As vozes invisíveis, que depois a gente vai descobrir que... São todas. Que é a voz do Basilisco, né? Que tá passeando pelos canos de Hogwarts. O melhor é que o Basilisco, ele fica falando sozinho, né? Tipo, ele sai pra caçar e fica... vou comer você hoje. Mas é que eu vou te rasgar. Eu acho que faz sentido, sabe? Com a mentalidade animal. Fica não, falando, acho que faz, pensando isso. Eu vou te comer. Engraçado imaginar a cobra falando isso. Sim.
Aquele bichão daquele tamanho. E uma coisa que eu acho legal, que eu acho interessante, é que no filme dá meio a entender que quem tá falando é o Voldemort, né? Sim, demais. Mas é o basilisco. Acho que tinha. Eu acho que o som tinha que ser mais sibilante. Mais ofídico. É que a voz do Voldemort ainda não estava muito estabelecida, né? Então talvez ele fosse muito diferente daquilo e depois que decidiram ir pra uma coisa parecida. Harry! E aí ele vai pro salão comunal e conta pro Rony, né? E aí o Rony fala, mas você não sabia de onde tava vindo? Dele, não, e o Lockhart falou que não ouvia. E aí agora eles vão passar por essa barra tentando descobrir isso, né? Meio que essas... Eles terminam o capítulo chegando à conclusão de que mesmo uma pessoa invisível teria que ter aberto a porta pra ser ouvida, né, dentro da sala, e Harry não notou esse momento algum. Uhum. Ou seja, ela não tava na sala, né? Ela tava em algum lugar estranho. Talvez o plano espiritual. Será que na sua mente? Não, é nos canos. Isso é um cliffhanger pra continuação do plot, né? Ela não tem muito desenvolvimento na trama desse capítulo, né? Então a gente vai comentar mais sobre daqui pra frente. Cenas dos próximos episódios. Então, agora vamos para o nosso momento Avada Kedavra. O nosso momento Avada Kedavra é aquele momento que a gente escolhe as coisas ruins que nos deixaram tristes, que não nos fazem nos regozijar do capítulo. Carol, qual é o seu momento Avada Kedavra? Ai, não podia deixar de ser, né? Draco cagando pela boca. Ele fazendo o cu dele ter inveja da boca dele. Tanta merda sai por ali. E o seu, Larissa? É o Draco também? O meu também é do Draco, racistinha, Barbie fascista. Não perde Dumbledore acabou com a minha vida. Oportunidade de falar bosta esse menino. É impressionante. A culpa não é minha se o pai deles não dá vassoura pra entrar no time. Olha, eu já imaginei mesmo que vocês iam dar todos pro Draco, então eu dei pro Lúcio. O Lúcio, ele gastou milhões de galeões pra comprar vassourinha pro time inteiro da Sonserina, só pro filho dele ganhar uma posição, e o Draco nem pediu. Ele que sugeriu que fizesse isso. Ou seja, um péssimo pai. Odeio. Quero mais é que vai se foder os dois. Eu acho assim, que o Draco e o Duda, eles não merecem a crítica. Quem merece são os pais deles. Sinceramente. No caso do Duda ainda tem a mãe. A Narcisa eu não sei se é escrota assim também, mas o Lúcio a gente já sabe que é, né? Ela é escrota também, só que ela gosta mais do filho que o pai dela, que o pai, né? Ai, gente, sério, sinceramente. Agora vamos para o momento Expecto Patronum. O momento Expecto Patronum é aquele em que a gente está muito feliz com uma parte do livro e a gente quer demonstrar esse momento pra vocês, pra ver se vocês concordam, se vocês discordam. Comentem aí, gente, seus Expecto Patronus e os seus Avada Kedavra. Qual é o seu Expecto Patronum, Larissa? Meu Expecto Patronum é o Hagrid trollando o Harry, falando que queria uma foto autografada e tal, e o Hagrid, tipo assim, o Harry já chega tipo assim, na voadora. Aí o Harry, não, amigo, tô só brincando. Nossa, gente. Daria um bom vídeo no YouTube, né? Tipo, trolei Harry Potter e veja no que deu. E você, Carol? Então, o meu vai pra Rony explicando sobre o termo, né, sangue ruim, e por que esse termo é errado, né, porque é bem difícil não, mas assim, eu gosto de ser ele que dá essa explicação, porque dali quem tava ali, ele era a pessoa que tinha mais vivência, né, na comunidade bruxa. O Hagrid, ele fica meio ali recluso em Hogwarts. Eu gosto muito disso, porque ele tá trazendo uma informação bem pertinente, e eu gosto também de Hermione não saber o que aquilo significa. Sim. E o seu, amigo? Calma, amiga, que eu ainda tô me recompondo aqui pra você dando um Expecto Patronum pro Rony. Tem que... Alguma hora, né? O mundo gira, não é mesmo, pessoal? Mas o meu, ele é o time da Grifinória inteiro ficando passado chocado com o xingamento que o Malfoy dá pra Hermione, do sangue ruim. E parte todo mundo pra cima dele. Nossa, é muito boa essa cena. É muito boa, gente. Bom, gente, então tá. Antes da gente terminar, vamos falar sobre as duas personagens novas, que são as fãs do Gilderoy. A Gladys Gudgeon e a Verônica Smethley. A Gladys é a maior fã, né? De acordo com o que ele disse. Ela vai, inclusive, continuar escrevendo pra ele depois que ele for
Internado sempre manda, né? E a Verônica é a que o Harry tá escrevendo na hora que ele escuta A vozinha. Basilisco. A voz invisível. O basilisco falando sozinho. Ai, mas imagina, né? O bichinho do basilisco 1000 anos sem conseguir falar com ninguém. O pobre. Vai, coitado, o Harry nem responde ele, né? Né? Podendo ter respondido, né? Aham. Na semana que vem a gente volta com o 8º capítulo. Mas já, gente, chocado com o 8º capítulo do Harry Potter e a Câmara Secreta, a festa de aniversário de morte. Nossa, que história é essa, será? Tchau, pessoal! Tchau. Tchau! Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é do Igor Moreto e do Junior Code. A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevciuk e Tamires Garcia. A edição e finalização é de Igor Moreto. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto. A música tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic e a mixagem foi por Igor Moreto. Vocês acham que o Babu é o Hagrid do Big Bang? Brincadeira. Pouco datado, não é mesmo? Corta. Editor, corta isso, ela tava louca. Eu só consigo pensar nisso. Cancela a Casa Vamos fazer um Elefante. episódio. Vamos fazer um podcast de... Vamos fazer Casa do irmão. Vamos fazer um post no Instagram. Quem cada personagem de Harry Potter seria no Big Brother? Nossa, eu acho isso uma ótima ideia. Ah, meu Deus. Que foi, Lari? Não apareceu um besouro em mim. Que? Um besouro pousou no meu ombro. É a Rita. Ai, filha da amada. puta, sai daqui. Eu queria muito que a Casa Elefante tivesse bloopers nessas horas. Mas tem vocês que não estão ouvindo até o final. O quê? Tem alguns que tem.